Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Um bocadinho com atraso, mas isto tem de ser de acordo com o que vai dando. Mas pronto, o importante é nós estarmos aqui. Nesta aula hoje nós vamos falar sobre Saturno em Peixes e o trânsito de Saturno pelas casas, ok? Eu já falei disso no meu, e não vou estar a repetir muito, vou só fazer um breve apanhado, até porque estas aulas são mesmo mini aulas, são aulas de 30 minutos no máximo, para vocês também conseguirem ouvir enquanto vão ou no carro, numa viagem, nos transportes, qualquer coisa, metem os fones e bora lá ouvir. E aprender um bocadinho mais sobre astrologia. Então, eu já falei no meu post do Instagram relativamente e que está fixado sobre este trânsito agora de Saturno em Peixe, que vamos ter até fevereiro de 2026. Saturno ele é o planeta do karma e, portanto, ele vai sempre onde ele estiver no nosso mapa astral, ou seja, na nossa essência, ele vai nos mostrar uma área onde nós vamos precisar de amadurecer, ganhar compromisso, ganhar responsabilidade, comprometer-nos relativamente àquela área, onde nós vamos precisar de nos reestruturarmos, onde vai ser muito trabalhoso, vai ser uma área muito difícil, muito trabalhosa, nunca vai ser como nós queremos, mas vai ser uma área muito importante para nós, lá está, com o trabalho, nós também ganharmos mestria, sabedoria com o tempo. Por isso é que Saturno também está relacionado com Cronos, que é o deus do tempo. Onde ele fica mais ou menos cerca de 2 anos e meio a 3 anos, dependendo do signo, num determinado signo, exatamente, e então ele pode estar ali também durante este tempo a passar por uma determinada casa do nosso mapa. Então, aqui o que é importante não é onde é que nós temos Saturno no nosso mapa, é sim onde é que nós temos peixe, onde é que está a energia de peixe, porque vai ser essa área que vai estar a ser chamada à responsabilização, ao amadurecimento, ao tal compromisso. Eu tenho que reestruturar a história da minha vida. E onde Saturno ele vai estar a passar mediante a área, ele vai dizer assim, ok, tudo o que não estiver aqui bem nesta área, nós vamos ter que estar a trabalhar com isto, ok? Vamos ter que estar a fazer as coisas de uma determinada forma, ver como é que nós podemos nos reorganizarmos, vamos ter que trabalhar esta área também. Então, e é isso que nós vamos ver aqui. Com a entrada, Saturno esteve em Aquário, portanto, desde dezembro de 2020, agora começou a fazer então, o seu trânsito por Peixe. Enquanto ele esteve em Aquário, tivemos a trabalhar muito a questão aqui da comunidade, da sociedade, questões coletivas, e em Aquário também vamos ter um pouco esse trabalho, mas já não são os temas de Aquário em termos de organizações coletivas, de participação, de grupos, e se repararem, se olharmos para estes últimos quase 2 anos e pouco, foram anos onde nós estivemos muito, muito, muito a trabalhar aqui o nosso trabalho em grupo, e às vezes parece que a sociedade até nem evoluiu muito, mas a energia estava lá, estava mesmo presente, que era, nós precisamos de mudar aqui questões relativamente à nossa organização, a como é que a sociedade está organizada, como é que as estruturas também funcionam, por isso tem acontecido também muita coisa em termos de estruturas mundiais. Então, tudo o que seja de organizações, sociedades, associações, grupos, o coletivo, questões humanitárias, questões solidárias, foram coisas que nós estivemos aqui a trabalhar, bem? E agora, de momento, nós vamos ter que estar a trabalhar a energia do peixe. E peixe fala muito do inconsciente coletivo, ok? O inconsciente coletivo não é o consciente coletivo, quase como se fosse a energia do aquário, mas sim é aquilo que nós não vemos, ok? É o abstrato, é o invisível, é o misterioso. E nesta energia aqui de peixe podemos estar a trabalhar muito os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos traumas, os receios, coisas que estão, os padrões também, ou seja, coisas que vêm até mesmo já é o inconsciente, portanto, não está no nosso consciente, nós não nos lembramos disso, muito provavelmente até temos lá guardado numa caixinha na nossa mente e não queremos saber, mas com o Saturno em Peixe ele vai trazer essas coisas à superfície, todos estes traumas, todos estes medos, todos estes receios, vícios, dependências também, normalmente são distorções da energia de peixes, então isso também pode vir ao de cima, pessoas que têm muitos vícios, que tenham muitas dependências, estarem a necessitar mais de, ou por um lado, perceberem que isto não está a ser bom para elas, ou verem-se em situações que são realmente muito comprometedoras nas suas vidas e perceberem que tem que haver aqui uma grande mudança.
ok? E tem que fazer mesmo mudanças na vida delas, porque é isto que Saturno também acaba por dizer. Aqui, não só é esta questão mais distorcida, mas também a nossa relação com a fé, porque o Peixe fala muito da fé, de espiritualidade, da religião, e então, obviamente, temas da Igreja já andam aqui a ser mexidos desde há pouco tempo, mas agora com o Saturno em Peixe vai levar efetivamente um boom, que é tudo o que sejam instituições religiosas vão ter que ser reestruturadas, porque já percebemos que há aqui muita coisa que não está a ser feita da melhor forma, e a Igreja então vai levar aqui uma grande reviravolta, não é? E as pessoas vão ter que se responsabilizar por aquilo que fizeram. Basicamente é isso, nós temos todos que nos responsabilizar pela nossa vida, se faz é pelo nosso inconsciente, ok? Pelos nossos padrões, pela nossa relação com a fé, pela nossa confiança no misterioso, no invisível, no divino. E relação com a fé é também eu perceber em que é que eu acredito, o que é importante para mim, como é que eu vejo a vida, se há algo superior em que eu tenho este tipo de confiança, não é? Porque nós precisamos de acreditar. A fé faz parte, é uma das áreas da nossa vida e, portanto, eu preciso efetivamente de acreditar em alguma coisa. Eu não posso estar a ser cética ao ponto de dizer, não, isto não existe, ou não, isto não acontece, ou não. Seja o que for, até pode ser apenas a energia e está tudo bem. Até pode ser só o universo, mas eu tenho que acreditar em alguma coisa. Então, como é que está a minha relação com a fé, uma relação com a religião, a minha relação com a espiritualidade? Tudo isto são aqui pontos bastante importantes nesta agora parte de Saturno em Peixe. E outra questão também tem muito a ver com os nossos sonhos, com a concretização dos nossos sonhos, com a nossa imaginação, com a inspiração, com a intuição, como é que nós acabamos também por concretizar os nossos sonhos, como é que nós temos esta capacidade e nós iniciámos agora o novo ano astrológico, que tipo outros carnavais, depois vou falar sobre isso, mas nós iniciámos o novo ano astrológico e este novo ano já foi iniciado mesmo com o Saturno em Peixe. E não é à toa que nós vamos ter 2 luas novas em Carneiro, é porque nós precisamos mesmo de dar, é quase como se fosse o ano em que nós somos literalmente obrigados a olhar para os nossos sonhos e a ter coragem para os manifestar, ok? E esta relação com a confiança, com o termos de confiança de que algo vai dar certo, ou que eu irei conseguir, ou que eu irei ultrapassar isto, vou chegar mais longe. Então há aqui mesmo uma energia deste novo ano mesmo muito, muito intensa para bora lá, nós temos que nos responsabilizar por isto, por estarmos a viver também a vida que nós queremos, por estarmos a colocar os nossos sonhos em prática, por estarmos a reestruturar a vida de acordo com aquilo que nós acreditamos, de acordo com estes sonhos, por estarmos a perceber que nós também não podemos estar só no ceticismo, não podemos estar só na exigência, na rigidez, nós precisamos de nos conectar com a fluidez, com a imaginação, com o sensível, com a empatia, com a compaixão e sermos também compassivos e empáticos connosco mesmo, que às vezes somos tão rígidos, somos tão exigentes connosco e com os outros, que não somos amorosos connosco, estamos muito tem que ser assim, tem que ser daquela determinada maneira, estamos muito rígidos mesmo. E inflexíveis, e não é isso que é suposto. Ok? Precisamos de ter flexibilidade, versatilidade, mudança na nossa vida. Ok? Então, esta é uma energia que nós vamos então aqui trabalhar, mas para isso, em que área da nossa vida é que isso poderá aqui estar a acontecer? E é isto que nós vamos ver exatamente agora, e eu vou-vos mostrar o meu programa. E então, isto por acaso é o mapa da Lua Nova, mas eu só o estou a utilizar como exemplo para nós percebermos as áreas, não é? Então, isto é um mapa qualquer, portanto, ignorando que seja um mapa da Lua Nova, imaginando que seja o vosso mapa astral, que vocês podem fazer no astro.com. Há lá uma parte que diz horóscopo gratuito e diz, ou free horoscopes, e diz natal chart ascendant, ou então mapa astral ascendente. Então podem colocar lá os vossos dados, data, hora e cidade de nascimento. A hora é fundamental, porque é a hora que vai determinar as casas. Sem hora nós não temos sistema de casas, nós não conseguimos perceber onde é que vão ficar os planetas, não conseguimos perceber então onde é que vai estar a passar efetivamente Saturno, qual é que é a área de vida.
e é muito importante ser o mais exata possível. Às vezes minutos podem alterar o ascendente, e eu já vi um minuto sequer alterar o ascendente, às vezes não, e então não é relevante, mas grande parte dos casos pode alterar e mudar tudo, ok? E nós não queremos isso, queremos que seja o mais fidedigno possível, ok? Então, tendo agora isto, depois dá aqui um sistema de casas, cada casa corresponde a uma determinada hora, a uma determinada área da nossa vida, ok? E então, nós aqui na roda de fora, vocês vão ver isto no astro, também aparece assim uma roda de fora, tem os signos, ok? E depois vão ter os vossos planetas aqui dentro. Pronto, não interessa agora os planetas, o que é que tiverem lá dentro, o que interessa é os signos cá fora. Porquê? Porque eu vou querer ver onde é que está o signo de peixe. Ok? Então, o signo de peixe vai ser representado por estes, quase estes dois semicírculos, não é? Com uma linha no meio. Não é? Às vezes é parecido com o de gêmeos, mas o gêmeos é mais rígido, o de gêmeos é mais direitinho. E não, aqui o peixe parece mesmo uma semilua com outra semilua que estão voltados de costas e uma linha aqui no meio. Esta vai ser a energia de peixe no vosso mapa, estando ela aonde estiver, ok? Em que casa ela estiver. E é isto que eu agora vos quero dizer. Vou-vos dizer relativamente às áreas de vida, o que é que isto, que área é que estará aqui a assumir, a ter uma maior necessidade de assumir um compromisso e uma responsabilidade, e mediante isso, ele estará aqui a passar. Obviamente que Saturno não vai fazer a passagem por peixes durante este ano, durante o ano todo, pelo contrário, ele, como eu disse, todo de início ele vai estar aqui até fevereiro de 2026. Então, portanto, se vocês tiverem peixe, como por exemplo é o exemplo deste mapa, em que peixe começa numa casa, não é? Por exemplo, aqui começa na casa 6, é o início do peixe, está aqui a casa 6, mas ele depois termina já na casa 7, então primeiro vou trabalhar esta energia da casa 6 e depois é de estar a trabalhar a energia da casa 7, ok? E para terem noção, vocês conseguem ver depois no mapa do astro.com que há sempre assim uns risquinhos aqui, isto são os graus, ok? Vão ter 30 riscos em cada signo, e durante este ano, a título de conhecimento, ele vai estar até ao grau 8, ok? Portanto, se vocês imaginando que começam peixes numa casa, mas no grau 6 ou no grau 5 ele já muda para outra casa, então este ano as duas casas vão ser impactadas. Mas, por exemplo, imaginando que isto é o mapa de uma pessoa, esta pessoa já tem aqui peixe já no grau 14, e então eu aqui só vou trabalhar o grau 14, já há de ser para o ano, ok? Não há de ser este ano. Hum? Não, isto também é importante saberem. Portanto, começando então aqui a ver, vocês têm que ver, o peixes cá de fora. E eu vou colocar até aqui a rodinha como se ela estivesse em trânsito. Portanto, o peixe há de estar assim aqui a passar por fora, ignorando o que estiver aqui dentro, não é? Imaginando que não tínhamos aqui o Saturno em peixe, imaginando que isto não é o mapa da Lua Nova e que o Saturno está em Sagitário, em Escorpião, no signo qualquer. Então, o Saturno vai fazer aqui o trânsito, então, de peixe e vai estar a passar pela determinada área. Então, imaginando que peixe, vocês têm peixe na casa 1 ou no ascendente. Quando Saturno está a passar pelo ascendente, ele está a exigir um compromisso com quem? Connosco, com a nossa forma de nos apresentarmos ao mundo, um cuidado maior com o nosso corpo, e às vezes até podemos quando Saturno está a passar por alguma área, nós podemos ter situações ou até pessoas que nos mostrem a necessidade de nos comprometermos com aquela área, ok? O universo vai-nos sempre mandar algum sinal, alguma coisa que, olha para esta área da tua vida, olha para isto não está bem. E então é quase como se nos desse o motor de arranque para nós fazermos as mudanças necessárias, tá bem? E se nós começarmos a ignorar essas mudanças, há de sempre acontecer alguma coisa para nos obrigar a ver. Às vezes podem não ser da melhor forma. Então, aqui com o ascendente, como eu estava a dizer, com o ascendente e com a casa 1, é um compromisso com o nosso corpo, com a nossa forma de agir, sobretudo como é que nós nos apresentamos ao mundo, como é que eu estou a aparecer ao mundo, como é que eu estou a mostrar quem é que eu sou também, não é? Como é que eu estou a cuidar da minha aparência, como é que eu estou a cuidar do meu corpo físico, como é que eu estou a cuidar da minha energia de força, aquela energia mais nutriz, e também pode ser aqui uma relação em termos da minha, não só da minha energia normal, mas também, por exemplo, da minha energia sexual, não é?
como é que toda a energia está a fluir dentro de mim. Então, é uma casa bastante importante e quem tem Saturno a passar ali na área no ascendente mesmo, sente isto muito intensamente, parece que há qualquer coisa que eu preciso de mudar em mim, eu preciso ser mais responsável comigo mesmo, eu preciso me comprometer comigo, sente que é muito angular, ok? Quando Saturno bate, ou quando qualquer trânsito de planetas mais exteriores bate num ângulo do nosso mapa, que é o caso do ascendente, do descendente, do fundo do céu e do meio do céu, que são os ângulos do nosso mapa, nós sentimos isto mesmo muito intensamente, né? Porque vai mesmo bater, não tem como ignorar. Quando Saturno passa aqui pela casa 2, na casa 2 vais-nos obrigar a um compromisso, a uma responsabilização, um amadurecimento relativamente à forma como eu estou a gerir o meu dinheiro, como eu estou a valorizar-me, como é que eu estou a colocar os meus dons e os meus talentos também em prática, se estou a perceber-me deles ou não, se estou a ser responsável com eles, se estou a comprometer-me com o meu valor, se estou a colocar um valor digno, um valor realmente que eu mereço, né, que eu sou merecedora do meu trabalho, de eu colocar então os dons e talentos na prática, eu preciso de receber algo com isso. Como é que eu estou, como é que está a minha relação então com o dinheiro, como é que está a minha autoestima e o meu amor próprio também. Isto é uma casa de Vênus, então todos os temas de Vênus serão aqui trabalhados. Vênus no sentido material, não no sentido relacional. Como é que está a minha estabilidade, a minha segurança material, como é que eu estou a lidar com o plano material, como é que eu estou então a concretizar as coisas, a semear, a colocar então os meus projetos, os tais dons em prática, não é? Aquilo que eu sou capaz. Como é que eu estou a criar, a ganhar confiança em mim? Como é que está a minha confiança, a minha autoestima, o meu amor próprio? Estou a acreditar em mim ou não? Tenho aqui alguma dificuldade? Então, a vida vai nos mostrar que nós precisamos de ganhar a tal confiança, acreditarmos em nós, trabalharmos a nossa autoestima e vai exigir mesmo que nós sejamos mais maduros, que amadureçamos relativamente ao nosso processo de autovalorização. Ok? E relativamente também ao dinheiro. Portanto, isto são temas aqui trabalhados na energia da casa de todos. Quando Saturno passa pela casa 3, imaginando que nós temos peixes aqui na casa 3, estamos a necessitar de ser mais responsáveis, de nos comprometermos, de amadurecermos relativamente à minha forma de comunicar, à minha forma de pensar, ao meu discernimento, ao meu raciocínio, à forma como eu utilizo a lógica, como é que eu estruturo o meu pensamento também. E tudo isto, não é? Às vezes a comunicação, pensamos que a comunicação vem muito daquilo que eu estou a pensar. Claro que nós às vezes precisamos da estrutura para, por exemplo, para trabalhar, para planear, para organizar, sem dúvida alguma precisa lógica também para aprender, mas muita da nossa comunicação tem a ver com de acordo com aquilo que eu sinto, okay? De acordo com o que vem efetivamente do meu coração. Não estou a pensar no que é que eu devo dizer. Eu, quando vim para esta aula, vim dar esta aula, eu decidi assim, ok, então eu vou falar de Saturno, faço uma introdução sobre isto e começo a falar sobre Saturno nos casos, mas eu não estou a pensar exatamente no que é que eu vou dizer, não tenho eu tenho um guião, não é, dos tópicos, mas depois aquilo que sai é algo que vem no momento. Então, eu também preciso de me comprometer com isso. Como é que eu estou a passar a comunicação e uma comunicação realmente verdadeira, franca? Como é que eu estou-me a fazer entender também relativamente às outras pessoas, nas minhas relações? São tópicos importantes a serem trabalhados quando Saturno está a passar na casa 3. Na casa 4, se nós tivermos peixes, a energia de peixe na casa 4, eu vou necessitar de um amadurecimento, de um compromisso relativamente ao quê? Relativamente à minha família, às minhas raízes. E esta família pode ser a família de onde eu venho, portanto, as minhas raízes efetivas, ou então pode ser a família que eu estou a construir ou que eu construí, não é? O meu marido, os meus filhos, a minha casa, o meu lar, a minha estrutura da família. Como é que isto está? Às vezes pode haver aqui algumas mudanças em termos de casa, de família, de dinâmicas familiares também. Por exemplo, a pessoa, às vezes há alturas, há pessoas que engravidam e que mudam a estrutura toda da dinâmica e que sofrem ali umas grandes alterações, então a pessoa tem que ser responsável, não é, por toda esta mudança, tem que se comprometer, eu não estava à espera, mas há aqui uma energia
que vai levar a esta responsabilização mais relativamente à parte familiar, às vezes também relativamente a questões com os pais, ou família, ou outro tipo de família, mas com a nossa família de origem, ou até mesmo com a casa, portanto, mudanças de casa também podem acontecer, ou eu tenho que amadurecer mais neste campo, eu tenho que perceber que eu tenho que ganhar compromisso neste campo. Por isso, nós não precisamos só de ganhar compromisso relativamente à área onde nós temos estatuto, nós precisamos de nos comprometermos com todas as áreas da nossa vida, porque todas elas vão precisar de algum trabalho em alguma fase também da nossa vida. Não é por acaso, depois nós passamos por vários ciclos, vários trânsitos, porque tudo acontece no momento exato que tem que acontecer. Quando Saturno está a passar na. E relativamente também aqui à casa 4, não esquecemos que isto é uma casa que está relacionada com a Lua, com o passado, e às vezes eu posso ter necessidade também de olhar para trás, olhar para a minha história, a perceber-me da minha história, integrar-me no meu passado lunar, as minhas emoções, os meus sentimentos, como é que eu estou também a expressar isto, como é que eu estou a lidar com isto. E acontecerem situações que nos levem até a estar um pouco mais emocionais, para não me obrigar mesmo a este comprometimento lunar, a este compromisso, a esta responsabilização mais emocional e mais sentimental. Na casa 5, quando eu tenho Saturno a passar aqui na casa 5, eu tenho um compromisso relativamente a quem é que eu sou, à consciência de quem é que eu sou, como parece um pouco parecido com a casa 1, mas não é, porque isto é a casa do nosso Sol. Então o Sol é a consciência, é a força, é a vontade, a coragem também é semelhante à casa 1, são casas de fogo. Eu preciso me comprometer com a minha criatividade, com a minha originalidade, como é que eu estou a colocar então os meus projetos em prática, as ideias que eu tenho, com a minha criança, como é que eu me estou a divertir, como é que eu estou a aproveitar momentos de lazer, onde é que estão os meus momentos de diversão, o que é que eu estou a fazer de hobbies, estou-me a aventurar ou a arriscar em certas coisas ou não, como é que eu estou a ir para o mundo. Hum? Estou com receio, estou com medo, tenho confiança, não tenho? Como é que está a confiança também em mim mesmo? Tenho confiança, não tenho? De que sou capaz, de que vou conseguir, que vou ser bem-sucedida? Não? Pronto. Isto aqui são temáticas, mas isto também é uma temática da criança. E às vezes, principalmente quem tem Saturno nesta casa, temos aqui questões relacionadas com a criança interior, em que a pessoa fica tão rígida consigo mesma que não aproveita o lazer, a brincadeira, a diversão e tem questões com isso. Então, quando Saturno passa nesta casa, vai levar mesmo àquela necessidade de, ó, tens que aproveitar a vida, tens de te divertir, ou tens de colocar os teus projetos, tens de mostrar a tua criatividade, tens de colocar aqui as tuas ideias temáticas aqui da casa 5, ok? Quando temos Saturno a passar na casa 6, aqui já estamos a falar de trabalho e de rotinas, de hábitos de vida diário, bem? E, por exemplo, eu vou precisar de me comprometer, vou precisar de ganhar responsabilidade relativamente ao quê? À forma como eu estou a trabalhar, aos meus métodos de trabalho, às minhas rotinas do dia a dia, ao meu estilo de vida, à minha alimentação, ou a praticar exercício físico também, se estou a praticar ou não, como é que vai a minha alimentação, como é que está a minha saúde mental, física, emocional, psicológica, tudo isso, como é que está a minha saúde de uma forma geral, estou a desgastar muitas horas no trabalho ou não. Então, às vezes, as pessoas sentem mesmo aquela necessidade de reestruturar a forma, os hábitos de trabalho, os seus métodos de trabalho e também de ou mudar a alimentação, ou de incorporar, ou fazer um tipo de exercício que as ajude a aliviar um pouco o stress, não é? Fala muito de stress esta casa. E então, se eu estiver aqui cheio de stress e Saturno passar por esta área de vida, eu posso muito ter tendência até para ter um burnout, ficar muito desgastada para perceber que não, eu não posso, está demais, eu vou precisar de mudar esta área da minha vida, precisar de ter rotinas melhores também. Às vezes, por exemplo, não é? A pessoa come pequeno almoço, mas depois já não come o almoço, está cheia de trabalho. Não, Saturno vai mexer com isto e vai dizer assim: não, amigo, já não vai dar para fazer desta maneira, ok? Vamos ter que fazer de forma diferente. E como é que o trabalho também me está a satisfazer de alguma forma, não é? Como é que eu estou-me a sentir útil ou o meu trabalho está a ter algum impacto ou estou a ser reconhecida também mediante o trabalho que eu faço. Quando Saturno passa na casa 7,
Isto é a casa já relacional, já é relacionada com a Vênus relacional, Vênus de relacionamentos, e aqui eu vou precisar, ou vou precisar de alguma mudança, alguma reestruturação em termos da Vênus, dos assuntos ligados à Vênus, às relações, às parcerias. Seja um casamento, seja uma parceria pessoal, como por exemplo o casamento, ou a pessoa nem sequer precisa estar casada, eu estando com o meu companheiro já é uma parceria pessoal, ou parcerias profissionais também, sócios, gerentes, trabalham, tudo que sejam sociedades, parcerias profissionais, estão aqui a ser também alvo de alguma reestruturação, de alguma mudança, de algum compromisso. Mais uma vez digo, se houver alguma questão naquele tipo de parceria que não esteja bem, que estejam a tentar empurrar com a barriga, quando Saturno estiver lá, ele vai mostrar que isto aqui não está bem e então eu vou precisar de mudar isto, vou precisar de ganhar uma responsabilidade, vou precisar de me comprometer mais com isto para trazer aqui alguma mudança. Está bem? Com Saturno na casa 8, eu aqui já vou ter que ter um maior compromisso com a forma como eu estou a lidar não só com os meus medos, mas com a forma como eu entro em intimidade com as outras pessoas também. Como é que eu crio aqui relações mais íntimas, mais profundas, como é que eu estabeleço estes elos emocionais com as outras pessoas, como é que eu também. Esta casa também fala, também é uma casa que fala de heranças e de bens de outro. Portanto, imaginando uma casa comprada em conjunto com o marido, ou um carro comprado em conjunto com o marido, ou algo comprado os dois, ou com um sócio também pode ser, ou heranças herdadas relativamente à morte de um familiar, qualquer coisa, mas também fala deste tipo de dinheiro vindo de outras pessoas. E às vezes também podem surgir aqui questões, por exemplo, imaginando que tinha falecido um familiar, que eu tinha herdado qualquer coisa e eu não queria saber daquilo. E o Saturno a passar naquela casa vai dizer, não, tu vais ter de responsabilizar com isto, porque tu também fazes parte do sistema, tu também precisas, se isto é para ser para ti, tu tens de trabalhar isto, não é? Tens que te responsabilizar, tens de amadurecer, tens de comprometer com isto. Saturno fala muito do compromisso, então tudo aquilo que naquela área estiver não quer saber, ele vai dizer, não, não é assim, vais ter que querer saber, porque eu vou disputar isto na cara e tu não vais sequer conseguir andar sem ter de mexer nisto para conseguir andar na tua vida, não é? E também outra questão, aqui fala de assuntos às vezes mais íntimos. Quando eu falei destes medos, são os traumas mais pessoais, não são traumas ou medos de casa 12, são coisas às vezes que eu possa ter passado, posso ter-me reprimido e não estar a olhar para aquilo e não estar a querer transformar e mudar aquilo e aceitar também aquelas partes de mim. Então eu se calhar preciso de olhar para este lugar de outra forma, preciso de me comprometer com o meu processo de transformação, com o meu processo de morte, que morte é que também precisam de haver entre mim, e com o meu processo de renascimento. Quando Saturno passa na casa 9, eu vou precisar de me responsabilizar, que é esta casa aqui, com a minha filosofia de vida, com a forma como é que eu estou a viver a vida, como é que eu estou a colocar o meu conhecimento também no mundo, porque isto fala do eixo do conhecimento, e que cursos é que eu posso querer fazer, ou em termos do conhecimento, é do género, estás estagnado no teu conhecimento ou não? Não é? Queres aprender mais ou achas que aquilo é suficiente? Aquilo não vai ser suficiente. É como se a vida te obrigasse a tu aprenderes mais, a saberes mais, a teres que fazer algum tipo de formação, algum tipo de curso, porque precisas deste tipo de conhecimento e alargar horizontes e não ficar fechada, não é? É só aquilo ou só daquela determinada maneira, então precisas de expandir horizontes, precisas de ver como é que tu também estás a viver de acordo com aquilo em que tu acreditas, como é que é a tua filosofia de vida. E às vezes o Saturno passar nesta casa obriga-nos a pensar, será que eu estou a viver de acordo com os meus valores? Será que eu estou a viver de acordo com aquilo que é importante para mim? De acordo com como é que eu vejo a sociedade? Também fala da espiritualidade, ok? No sentido em que, será que eu estou também comprometida com algum tipo de religião ou com a minha espiritualidade, não é? Então, quando nós vivemos de acordo com a nossa filosofia de vida, com o que nós acreditamos, isto também pode ser já vivemos de acordo com a nossa espiritualidade. É,
tem um fundamento. Eu preciso de leis na vida. E esta casa fala das leis que regem a minha vida. Há a estrutura, mas eu também preciso das leis. E estas regras, como é que eu estou então a viver de acordo com as minhas regras, com as minhas leis. E são temáticas aqui da Casa Nova. Às vezes as pessoas que estão a passar pela Casa Nova, com o trânsito de Saturno pela Casa Nova, gostam de aprender sobre temas de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, põem-se a fazer cursos também, no maior conhecimento, tudo isto. Mas uma coisa muito importante é que nós não podemos trabalhar Casa Nova sem eu trabalhar a consciência de quem é que eu sou, a minha essência e a minha forma de agir também. Portanto, isto tudo depois tem que estar ligado, mas isto são temas de outros carnavais, eu costumo dizer. Quando o Saturno passa aqui no meio do céu, que é a casa 10, portanto, a casa da carreira, da vida profissional, eu vou ter que me comprometer com esta área de vida, com a forma como é que eu estou a viver o trabalho, se o trabalho que eu estou a colocar no mundo é suficiente para mim, se estou a ter reconhecimento, se estou a fazer aquilo que eu gosto, se é isto efetivamente que eu quero deixar no mundo. E às vezes pode não ser agora, não é? Eu posso não saber isto agora, mas eu se calhar sei aquilo que eu não quero, aquilo que não faz sentido. Então, pode haver aqui mudanças de trabalho, mudanças de direção de vida, de propósito, não é? Da carreira. Quando falo em carreira, não quer dizer que a gente tenha uma carreira linear. É a minha direção na vida, para que trabalho é que eu estou a fazer, que trabalho é que eu estou a colocar no mundo e a mostrar ao mundo, a deitar para fora. E esta casa fala exatamente dessa energia. De como é que está a minha vida profissional, não é? O que é que eu estou a fazer? Portanto, isto continua a fazer sentido para mim ou não? Se eu não estiver bem na minha vida profissional, então eu vou ter que mudar, vou ter que fazer outra coisa, porque a vida vai literalmente estar-me a chamar para o outro lado. Foi o que me aconteceu há 3 anos atrás, aliás, já para quatro anos atrás, quando eu comecei a sentir-me insatisfeita com o meu trabalho, comecei a perceber que não era isto que eu queria, que haviam aqui coisas que não estavam bem na minha vida de enfermeira. E foi então que depois tudo começou a desencadear e eu tomei a mudança na minha vida. Por isso, Saturno não brinca, vais ter que comprometer, vais ter que ser responsável e vais ter que tomar as rédeas e dizer, bora lá, já não dá para aguentar mais. Depois nós sentimos mesmo quando nós ignoramos Saturno, nós vamos estar a ficar tão rígidos, porque não estamos a sustentar-nos, não estamos a estruturar-nos, não estamos a organizar-nos, estamos simplesmente a resistir ao ponto em que aquela estrutura vai ter que, é água mole em pedra dura, de lado até que dura. É mesmo isso, não, não há melhor expressão. E nós vamos sentir muito isso na pele, no corpo, tudo. Vai ficar tudo afetadinho, como eu costumo dizer. Quando Saturno passa na casa 11 aqui vamos ter um trabalho com as nossas amizades, com o coletivo, com as nossas associações, às vezes à vontade também de não é bem romper, mas é se calhar aquelas amizades não estão a fazer sentido para mim, ou se calhar vou ter que falar com estas pessoas porque estou aqui a tentar fugir ao conflito e não é isto que é suposto. Há aqui coisas que se calhar não vale a pena. Não é? Não vale a pena eu estar a continuar e eu vou ter que ter uma reestruturação em termos dos grupos onde eu estou também, não é? E às vezes pode ser que aquele grupo já não me faz sentido para mim ou eu já não me sinto conectada com aquele grupo, e então eu vou deixar. Portanto, se eu não lidar com o Saturno, eu vou continuando a estar num grupo, por exemplo, onde eu não me sinta bem, só me vai fazer mal, e a vida há de acabar por me mostrar que aquelas pessoas, se calhar, não são para mim. Então, eu aqui preciso muito comprometer-me com os grupos, com as associações, com as amizades, com as minhas relações interpessoais, com o meu trabalho também na comunidade, não é? Como é que eu estou a interagir com as pessoas? Eu preciso ser responsável, eu preciso de amadurecer relativamente a isso, então eu posso ter que aprender muito com as pessoas que me surgem, com a comunidade à minha volta, com a minha comunidade, com as minhas pessoas, e exige um trabalho nesta área. Foi o trabalho que eu tive nos últimos tempos e foi mesmo muito interessante de fazer relativamente mesmo a amizades e tudo mais, foi interessante. Mas pronto, o trabalho foi feito. E agora temos Saturno na casa 12, por fim, que então fala
fala desta relação mesmo com o peixe, é quando Saturno passa na casa 12, independentemente do signo que ele estiver, ele vem trazer a energia de peixe na casa 12, da casa 12, que é a casa do peixe. E aqui fala literalmente deste inconsciente coletivo que nós temos, vai falar da nossa última reencarnação, que é a casa da nossa última reencarnação. E então podem surgir muitos traumas, muitos medos, muitos padrões, coisas que vêm, começam aqui a vir ao de cima, para que nós possamos olhar para elas, para que nós possamos integrá-las, para que, né, eu não quero ignorar isto, eu preciso de integrar isto, eu preciso me responsabilizar por isto, eu posso já ter vivido isto, aquela coisa que eu se calhar vivia há não sei quantos anos atrás, ou noutra vida, e trouxe-me aqui um tipo de padrão, trouxe-me aqui um padrão inconsciente, um comportamento inconsciente que eu tenho, e então eu vou precisar de trazê-lo à tona, eu vou precisar de me responsabilizar por ele, vou precisar de me comprometer pela sua mudança, e perceber que se calhar isso me está a proibir de fazer outras coisas na minha vida, mesmo com os meus próprios sonhos também, bem, portanto não é só traumas, karma, é também com os meus sonhos, de que forma é que eu acabo por ficar ou presa nos meus sonhos e só viver na ilusão, só viver na fantasia, ou então pelo contrário, né? Eu preciso de colocar estes sonhos, eu preciso de perceber que os sonhos podem ser colocados em prática, que eu posso vivenciá-los, que eu tenho é que fazer por isso. Não posso, não, lá está, não posso estar só na expectativa, na ilusão, no achar que vai ser assim e que isto vai tudo correr bem. Não é isto que é suposto. Preciso muito de acreditar também, ok? De confiar, de ter esta fé de que, independentemente de tudo, coisas estão a favor de mim e não contra mim. Que o universo não conspira contra nós, ele conspira a favor de nós. Agora, é a favor do trabalho, é a favor do amadurecimento, do compromisso, da reestruturação, da mudança. Nunca é a favor de tomar as coisas de bandeja dada, né? De mão dada. Não, nunca é a favor disso. Vai sempre exigir trabalho, senão nós nem sequer estávamos aqui, já tínhamos encarnado. Não tínhamos trabalho já para fazer, já éramos uns santinhos, uns deuses e bora lá, já não vínhamos cá. E não é aqui mesmo no material, no real, que nós temos este trabalho para fazer e então as coisas se conspiram a favor de nós e nunca contra nós. Então, quando alguma coisa acontece mesmo de errado, vamos olhar para isto, porque se calhar eu não tive a trabalhar bem outro tipo de situação, ou algo não aconteceu, houve aqui qualquer coisa que eu preciso de ver e às vezes pode não ser nesta vida. Às vezes nós dizemos, mas aquela pessoa é tão boa e só lhe acontece é coisas. Porque às vezes estamos a resgatar karma que não é de agora. Tá? Então temos de vir aqui trabalhar estas situações. Infelizmente é mesmo assim. E isso custa, porque também me fazia muita confusão antigamente olhar para isto desta forma, mas tem de ser. Ok? E temos é que arregaçar as mangas e dizer, ok, então eu vou fazer pela mudança. Que é isso mesmo que agora o Saturno em trânsito nas casas vai, entrando nas nossas casas e o Saturno em Peixes nos vai trazer. Mas seja como for, e o Saturno em trânsito é sempre uma energia importante de nós apercebermos e é válido para qualquer Saturno, seja em Peixe, em Carneiro, em Touro, em Gêmeos, o que seja. O que interessa é que quando ele passa naquela energia, eu tenho a energia daquele signo naquela casa, e então eu vou precisar de me comprometer com os assuntos daquela casa. O Saturno faz, principalmente no nosso mapa, se ele tem um papel mais importante em termos dos assuntos da casa do que da energia do signo. Okay? A energia do signo também é importante, mas não é tão importante como os assuntos da casa, como a área divina. Okay? E pronto, espero que tenham gostado desta mini aula, espero que seja útil para vocês. Podem deixar-me aqui os comentários, seja aqui no YouTube, seja através do Instagram. Portanto, também tem aqui o meu Instagram, que é @Garcia_. Podem ir lá, deixar mensagem, ou através de e-mail, que também conseguem através do Instagram. Bem? Portanto, espero por vocês então na próxima aula, espero que gostem e um beijinho.